Está começando mais um episódio do Agro Depende, onde a prática, a pesquisa e teoria do agro se encontram. Meu nome é Cassiano Sartor Decker, sou o host do Agro Depende, e hoje a gente vai falar sobre um assunto que está em pauta, né, principalmente no Cerrado, em todo o Cerrado a gente pode dizer, e até lá no Rio Grande do Sul, né, a gente estava conversando antes, ano passado apareceu um pouco lá, que é a questão da anomalia da soja, né, então trouxemos aí o grande Juliano para conversar um pouco mais sobre o que ele está desenvolvendo, o trabalho que ele está desenvolvendo, até convidamos ele, ligado muito para o trabalho que ele estava fazendo dentro do Instagram, de passar informações sobre isso, mas principalmente o que ele realiza no campo. Então, pedi, Juliano, para tu se apresentar para o pessoal aí. Legal, obrigado, Cassiano. É para nós aí uma satisfação poder compartilhar aí contigo, poder compartilhar com o teu podcast. Eu acho que a questão hoje é o conhecimento, né? Dirceu Gassen sempre falou essa palavra, acho que é extremamente importante o conhecimento e o conhecimento técnico de pessoas que estão vivendo o dia a dia da lavoura. Então, acho que é o mais importante. Vamos bater um bate-papo, né, bem aberto aí com relação a essa doença, que iniciou aqui na BR-163 na safra 19-20, né? Nessa safra foi bem interessante, a gente estava conversando antes sobre isso, né? Deu-se a palavra anomalia, podia ter sido a palavra distúrbio, né? E é interessante que distúrbio em soja é uma coisa, é um fenômeno comum. Nós temos o distúrbio da abertura de vagem, né? Nós temos o distúrbio daquela folha encarquilhada, que ocorre muito no Paraná, algumas safras. Nós temos o distúrbio da retenção de haste verde em soja, e que são vários fatores que levam, né, que ocasionar esses distúrbios em soja. Mas a palavra anomalia, na época, ela veio como nome para esse problema, porque até então não tínhamos relato na literatura, nem brasileira, nem americana, sobre apodrecimento de grão em vagem fechada e matura. O que quer dizer isso? O grão apodrecendo no estágio fenológico R5.5, R6. O que a gente tem na literatura, né, e na época foi pesquisado e tentado entender a correlação, é o apodrecimento de semente, né, em campos de produção quando atrasa a colheita por chuva. Então, o campo está pronto para ser colhido, inverna, né, vem a chover constantemente, ocorre a deterioração daquela semente, e os principais fungos envolvidos é o de aporte, sendo longícula, o quere, que recebia o nome antigo de FOMOPS. Depois até podemos explicar um pouquinho essa questão dos nomes, né? Mas deixa mais para metade do podcast. Então, se iniciou na safra 19-20 esse problema na região da BR-163, mais localizado, né, à esquerda da BR-163, entre os municípios ali de Ipiranga, Sorriso e Itapurá. Não, perfeito. E depois foi desenvolvendo, e hoje ainda é um assunto bastante relevante que o pessoal está tentando ver o que vai fazer, né? E como vai trabalhar com ele, porque cada ano é um ano. A gente vai pegar, quando eu vim em Mato Grosso, 2022, na safra 22, 23, teve um grande problema ligado a isso, né? Com a questão de anomalia, apodrecimento mesmo, aí das vagens. Um ano anterior teve muito problema com quebramento, que o pessoal comentava. Ano passado, safra passada, não apareceu muito, né? Não, faltou água um pouco para isso também. E esse ano a gente viu que também deu uma quantidade menor, mas ainda assim deu em algumas regiões mais específicas esse problema, que mostra que não é um problema, uma doença, vamos dizer assim, que ele vai acontecer sempre e que a gente precisa de manejos, né? Então, acho que seria legal, tu que está totalmente dentro disso, né? Vamos dizer, tanto na parte da pesquisa, entender o que está acontecendo, como também tá no campo observando. Se hoje a gente tem uma explicação um pouco melhor de por que acontece, às vezes até, que nem tu comentou, os nomes aí dos principais patógenos que acabam atacando isso ou que acabam causando, se é só a questão ambiental, se é a planta ambiente. Então seria legal tu falar para nós um pouquinho sobre essa interação e sobre o que a pesquisa e vocês, a parte de extensão, tá vendo também no campo. Cassiano, isso é bem interessante, né? Eu acho que é muito importante, quando acontece um problema, a gente buscar informações no passado. Por quê? Na minha visão, nós tivemos excepcionais pesquisadores, né, em todas as áreas, que ou está aposentado ou não está mais entre nós, infelizmente.
mas deixaram obras espetaculares, né? Livros que tem que ser aqui, não. Então, eu vou tomar esse privilégio disso aqui, ó. Livros que tem que estar aqui na prateleira, né? Cultura da soja nos cerrados, né? E a parte de doença escrito aqui pelo, tem uma admiração enorme, né? O Dr. Tadashi, né? Fitopatologista espetacular na cultura da soja. Cara, isso aqui é muito interessante porque é o seguinte, nós fomos buscar, sempre a gente imaginou, e pela sintomatologia, né? Que isso estava ligado a espécies do complexo de aporte. Mas quando falava de aporte, vem aquela doença séria que na década de 90 dizimou várias variedades, causou problemas econômicos muito grandes, né, à sojicultura como um todo no Brasil, que é a doença causada pelo o nome de cancro da haste, causada pelo de aporte das espécies Aspalate, antigo meridionales. Então, quando falava de aporte, vinha essa doença como sendo a principal, mas na verdade a gente começou a estudar, interagir com outros pesquisadores, né? Própria literatura americana, aonde tem espécies, que até eu digo assim, espécies secundárias, né? Como o longícula e o Kerry, que pode causar doenças em planta de soja, não a mesma, né? Os mesmos sintomas do tipo do cancro. Né, isso que foi bem interessante, aí a forma que eu posso até resumir para você seria o seguinte, né, esse complexo de aporte, nós temos hoje no Brasil 5 espécies, né, que seriam as principais. Nós temos lá o caulívora, o aspalate, que são os específicos do cancro da haste. Né? Aí nós temos longícula, o Kerry e sojai. Sendo que o longícula e o Kerry hoje são essas espécies predominantes que estão ocorrendo em haste de soja, né? E também as principais patógenos envolvidos nas podridões de vargem ou grão imaturo, que também causa e sempre causou a doença do podridão de semente por Phomopsis, né? Uma das principais doenças, né, na produção de semente de soja, já relatada desde 1970, né, relatos do Tadashi em campos de produção de semente perdido por questão do Phomopsis. Mas, lembre, né? Quando fala semente, significa que o grão está maduro. Então, atrasou a colheita por chuva, esses fungos, né, do gênero de aporte, da espécie longícula, causam o deterioramento dessa semente ou desse grão. Agora, ficou muito interessante que é o seguinte, esse deterioramento do grão vargem imaturo poderia ser causado também pelo diaporte? Isso gerou grandes dúvidas, né? E aí falta, mas não falta mais, porque em dezembro de 2024, o brilhante pesquisador Mizubuchi, ele elucidou isso para nós da seguinte forma, né? Realizou postulado de Koch, aonde ele comprovou a relação dessas espécies, longícula e o Kerry, com o apodrecimento de grão vargem imaturo. Isso, para mim, né, deu uma mudança muito grande, principalmente na questão da genética. Como que um geneticista, como que uma empresa obtentora, né, vai direcionar o seu programa de melhoramento para uma doença que não está comprovado na ciência, né, não está comprovado por instituições de pesquisa, o causador, né, o agente causador. Até então, a gente tinha dois postulados de Koch. Inclusive, foi publicado no Congresso de Fitopatologia de 2023, se eu não me engano. Um da GDM e o outro da Syngenta. Mas faltava esse postulado, né, que foi publicado na revista internacional em dezembro de 2024, pela equipe do laboratório do Dr. Eduardo Mizubuchi, aonde ele comprovou essa relação. E o mais interessante, ele executou vários métodos de inoculação do fungo na planta de soja. E o mais interessante, para mim, foi primordial, a inoculação em V4, né, aonde essa planta foi simulado situações de estresse, e isso explica porque tem anos, e aí vem realmente a pergunta, né? Tem safras onde ocorre mais e safras onde ocorre menos incidência da podridão de grãos. Em laboratório, em cardiogestação, só a partir do momento que ele gerou estresse na planta e condição de umidade, né, alternando, o fungo expressou o sintoma lá na vagem, em R6, né?
apodrecendo o grão interno, sem a vagem estar aberta. Aí tem um negócio interessante. Quais são os fatores que podem gerar uma abertura de vagem em soja? Isso aqui é bem interessante, porque gera uma confusão muito grande no mercado. Quando eu cheguei aqui no Mato Grosso em 2000, eu vim trabalhar em desenvolvimento de produto pela Monsoy, pela Monsanto. E nós tínhamos a variedade Monsoy 8914, líder de mercado aqui do norte do Mato Grosso. Era uma variedade que abria a vagem, uma característica genética dessa variedade, muito sensível à abertura de vagem, né? E aí é uma abertura de vagem genética, associado à condição de estresse que essa planta está passando, certo? Existe abertura de vagem também por deficiência de potássio, já comprovado lá pelo IAC, na pessoa do Mascarenhas, né? Inclusive tem um trabalho publicado onde ele mostra foto visível. Inclusive está no meu Instagram a abertura de vagem de uma simulando uma deficiência de potássio, certo? Agora, você imagina o seguinte, uma vagem que iniciou o processo de apodrecimento interno em R5.4, R5.3, a gente tem que entender o seguinte, quando que inicia aquele sintoma? Não chegar na lavoura e já está com toda a sintomatologia complexa. Aí é muito difícil de entender. Aí realmente é muito difícil de entender. Eu acho que isso é uma das principais questões, até que vai ficar na lembrança do pessoal, que a gente tem que relembrar, de quando observar a anomalia, né? Que nem tu comentou. Tem que ser antes de 7.0, senão provavelmente não vai ser anomalia, vai ser uma abertura de vagem por diversos outros fatores e não a questão específica da anomalia, né? E outra questão, antes de voltar a minha conclusão da abertura de vagem, é muito importante separar o sintoma de apodrecimento de grão, vagem imaturo, lá em R6, do apodrecimento por atraso da colheita por chuva. Porque pode ocorrer os dois, acentuando o problema, que aí foi a safra 21-22, para mim, né, potencializou demais, ocorreu os dois, nos dois estágios, né? Ocorreu no R5.5 e depois lá na colheita, né? E pode ocorrer somente um, né? E aí eu tenho que entender isso aí e separar para na hora de avaliar o talhão, quais foram as causas principais, né, de levar aquele apodrecimento. Agora, voltando naquela questão da abertura da vagem, olha só o que eu vou falar, hein? A abertura da vagem por diaporte. O que acontece? Aquela vagem, ela tem uma camada de impermeabilidade, onde não ocorre a infiltração de água, né? Algumas variedades mais, outras menos. Mas ela é impermeável, porque se você tem penetração de água, num grão em R5.5, R6, ele está apto a iniciar o processo de germinação, né? Então, o que acontece? Inicia-se o processo de apodrecimento, né, em R5.4. Aquele grão, aquela vagem, continua a desenvolver, continua seguindo os estágios fenológicos, correto? Aquela vagem ali, iniciando o processo interno do grão apodrecendo, ela vai perder essa proteção de impermeabilidade. Vai infiltrar água. Infiltrou água, a primeira reação do grão é inchar. Né? Ele inchou, aquela vagem não suporta aquela pressão interna do tubor. Ela vai abrir. Então, só que para o produtor ou para o técnico entender essas diferenças, tem que estar rodando o campo semanalmente, né? Olhando. A gente fala o seguinte muito aqui, né? É interessante isso, né? O consultor, o agrônomo, o técnico aqui da região da BR-163, ele monitora, não monitora mais nem percevejo, nem lagarto. Cara, é cortando haste de soja, é raspando haste, é depois cortando vargem lá em R5.4. Meu pai planta lá em Rio Verde, em Goiás, né? Eu fui pra lá uma vez passar o Natal, ele foi com ele na lavoura, ele, cara, mas que é isso que tá fazendo? Eu falei, não, tô dando uma olhadinha aqui por ó. Não, mas nunca ninguém ficou cortando vargem, você cortando haste. Eu falei, não, pai. Não, é aquela doença lá. Eu falei, não, só tô olhando aqui para ter uma ideia. Mas é o nosso costume hoje, na BR-163, esse tipo de avaliação, né? Porque, na verdade, acontece muito o seguinte, né? Eu falo assim, ó, mofo branco é uma doença séria em soja? Não. Mas lá em Santa Catarina é, né? Ou seja, cara, cada região tem suas prioridades. Até então, para nós, a principal doença era mancha-alvo, né? Hoje, na BR-163, doenças do complexo de aporte passa a ser de fundamental importância. Até a genética não nos trouxer uma variedade tolerante com alto teto produtivo, essas duas coisas importantes, né?
Não tem como não ser. Eu acho que essa questão do alto teto produtivo é o que segura mais vários cultivares que estão totalmente tolerantes, né, no mercado, porque no final das contas o que paga a conta e o que o produtor quer é produtividade. Então não adianta trazer aquele tanque de guerra lá que não vai produzir, não tem eficiência no campo, que o produtor não vai querer colocar no campo. Essa que é, infelizmente ou felizmente, é a realidade, né? Cassiano, perfeito. Eu tive rodando, cara, se tem um lugar que eu gosto de visitar é o Rio Grande do Sul, né? E o pessoal é muito querido e o pessoal tem uma simpatia muito grande com a minha pessoa. Então eu tive a oportunidade de visitar eles lá esse ano. Cara, uma safra deles muito adversa, né? Uma condição climática extremamente adversa à produção, né? É um estado que tem que ter uma resiliência muito grande. E aí é o seguinte, a variedade que está apresentando lá eles têm um sintoma diferente do nosso, né? Eles têm uma lesão necrótica na haste, depois você pode até colocar uma imagem quando for editar o podcast, mas eles têm uma lesão necrótica na haste, né? E a variedade que mais está apresentando esse sintoma é a mais produtiva deles, né? Então essa questão é muito importante. O que eu vejo hoje como um consultor ou como um técnico? Né? A gente tem que associar manejos, e aí tá na literatura do Tadashi, associar manejos culturais a um bom programa de fungicida que mitiga o problema e traz o benefício de exaurir o máximo daquela genética, né, cara? Gente, tem um negócio interessantíssimo. Eu trabalho com soja desde 2000, né? E nasci na lavoura com meu pai, então eu tenho uma experiência em soja gigantesca. Eu nunca esperava ter uma variedade igual ao Olimpo, né? Eu não esperava, né? Uma variedade que responde muito bem à tecnologia que você está desenvolvendo para aquela planta. Então, a gente teve talhões esse ano de 100 sacos, coisa que eu jamais esperava acontecer. E aí, você assim, puta, mas 80 tá fácil. Não, não é fácil. Não é fácil. Então, eu falo o seguinte, a genética, ela tem uma contribuição enorme, na minha visão, a atingir esse potencial. E aí, cara, a gente vê o seguinte, né? Aí vem a base bem feita, que sim, para mim é o RG da fazenda, a qualidade do plantio, semente, uma coisa assim. Eu falo muito o seguinte, cara, não tem mais como eu tô na dúvida se planta aquela semente lá daquele fruto. Cara, isso para. Esquece, né? Semente é de fundamental importância. A gente preocupa muito com a germinação, é importantíssimo, mas o vigor, né, com aquela planta emerge, né, e já mostra para você um cotilédon, uma folha unifoliolada, você já visualiza ali o que ela vai ser lá na frente, né, como a experiência que a gente tem no campo. E aí vem os desafios. Eu pego um negócio bem interessante, que é o que está na literatura lá, publicado pelo Tadashi, que é um pouco a história do cancro da haste. Como que ele aconteceu, né? Como que ele distribuiu no país. E, para mim, reflete muito parecido essa doença do apodrecimento de grãos ou vagens imaturos, que se iniciou na região da BR-163, né? Região de Sorriso, Tapurá e Ipiranga. Até então, tinha-se como um distúrbio fisiológico, um problema nutricional, né? Um chargão que eu via muito, né? É o sistema produtivo aí de vocês. Estou fazendo o que diferente do meu pai lá em Rio Verde? Estou fazendo diferente, estou fazendo o que ele faz, né? E aí, cara, esse ano, cara, eu recebi relatos desde o Maranhão, Tocantins, Goiás, Maranhão, né? A região do Vado Araguaia, né? Um problema seríssimo essa safra. E a gente vê o seguinte, é sempre correlacionado a questões de manejo associado a um programa ineficiente de fungicida. No final das contas, que nem a gente estava comentando anteriormente, eu acho que é muito importante que tu trouxe, que o Dirceu Gassen falava muito, que é o todo do manejo, né? E até foi uma das questões que me chamou a atenção dentro do teu perfil e a ideia de trazer tu para conversar, que é algo que a gente não vê mais hoje, infelizmente. A gente tá muito ligado com alguns manejos específicos que o cara vai pegar aquele pacote de produtos, etc., colocar no campo e tocar ficha. A gente vê que não é assim. Às vezes é muito rápido a troca de tecnologias, de cultivares,
A gente comentou Olimpo. Olimpo, geralmente, se fosse seguir o mercado como a maior parte das cultivares, ela estaria esse ano saindo do mercado, né? Diminuindo muito a quantidade e a gente tá vendo o contrário. Mas entra muito também da gente conseguir parar e observar realmente como aquele cultivar se comporta, qual o manejo que a gente pode fazer. Eu sei que possivelmente tu aí no Nortão já deve ter testado 60 centímetros, às vezes até mais de distanciamento, que é um microclima específico. Tu tem uma divisão muito grande, uma diferença muito grande de altitudes no Mato Grosso, que vai influenciar totalmente a questão do desenvolvimento da soja em dias. Todo ano é difícil a gente falar quantos dias de ciclo tem, porque ele varia muito por causa da temperatura do ar, luminosidade. Então é algo muito complexo e tu tem uma necessidade de fazer a engenharia agronômica, né? Que é uma coisa que muitas vezes o pessoal acaba esquecendo. Não é algo simples. É uma indústria a céu aberto e além da indústria a céu aberto trabalhando com uma planta, que é uma vida, né? Que não vai seguir exatamente o que tu quer. Ela vai seguir o que o ambiente disponibilizar para ela e ir trabalhando. Então, essa questão que tu trabalha muito ligado com interação, acho que a gente pode chamar planta, ambiente, manejo que tu vai utilizar, clima, tudo isso acaba auxiliando muito os resultados até que tu acaba tendo e que a gente vê que outro que está do lado, muitas vezes no mesmo manejo que utilizou, às vezes até os mesmos fungicidas, até o mesmo pacote, não consegue ter a questão da assertividade, né? Como tu vê hoje essa questão de como trabalhar com essa doença, como trabalhar com as outras doenças também na ligação com o manejo. Que hoje a gente tem, como no Mato Grosso, cada ano é um ano, né? Cada ano é uma doença nova, quase dá para dizer, cada ano é uma necessidade de manejo novo. Cassiano, é bem interessante que nessa jornada nossa, nós conhecemos algumas pessoas, né, que realmente fazem a diferença e o mesmo pensamento que a gente tem, né? Então, lá no Rio Grande do Sul, vou citar alguns nomes e peço desculpa, né, que às vezes fica ausente algum, mas a pessoa do Maurício de Bortoli mostra que realmente ele usa a engenharia agronômica, né, em função dos desafios que ele tem lá na região dele. Né? Aonde eu pude rodar lá diversas regiões e ele está conseguindo manter uma média de produtividade interessante e superior, né, a alguns produtores ali próximo aonde ele atende. Cara, isso aí é fácil? Não é. Isso é de uma safra para outra? Não é. Isso é uma construção. Agricultura, agronomia, lavoura, infelizmente não é uma safra, né? A gente às vezes consegue atingir aquele objetivo 3 anos depois. Infelizmente, e às vezes o produtor não consegue esperar, né? E eu concordo que, cara, cada ano é dinheiro no bolso, né? Mas a gente vê que às vezes, a resposta do que você está implementando na fazenda, ela demora aí 3 safras, no meu entender. E aí, respondendo a tua pergunta, o que a gente viu é o seguinte, né? E na verdade não foi nada da minha cabeça. Cara, eu vou falar para você o seguinte: 99% Tadashi já escreveu, né? Ele vinha aqui fazer os dias de campo. Cara, se tivesse uma distância de uns 300 quilômetros, eu ia lá assistir. Porque para mim era um aprendizado enorme a oportunidade de assistir ele falando. E nós tivemos sempre problema com a doença aqui, que nós sempre negligenciamos ela, que é a antracnose, coletótrico, né? Que derruba o bacheiro, causa um apertamento do nosso bacheiro, aonde está a carga, né? Eu falo assim, cara, 70 sacos, o bacheiro não é importante, mas acima de 80 ele passa a ser muito importante na composição da produtividade. E o Tadashi falava um negócio bem interessante. Pessoal, até se vocês terem variedade resistente a essa doença, vocês têm que arejar mais o espaçamento entre linhas. Então, 45 é interessante? Não é para vocês, né? Então, seria os 55 até os 60, né? A população, cara, tem um negócio espetacular, população de plantas, ajuste. E assim, a gente não culpa o obtentor. Eu trabalhei em desenvolvimento de produto. Eu fazia ensaio de população justamente para a gente posicionar corretamente aquela variedade. Mas o nosso posicionamento é amplo. Você faz isso, né? Aí dentro da fazenda, aí eu vou ajustar aquela população de acordo com aquela época de plantio, com a fertilidade, né? Com o perfil daquele talhão. Mas o ajuste de população é bem interessante, principalmente nessas variedades de PMG elevado, com teto produtivo alto. E outra questão que ele sempre falava, do potássio, né? Visando a questão de antracnose. E a gente foi buscar na literatura, cara,
Para cancro da haste causado por asparlate, potássio. Para seed decay, lá nos Estados Unidos, que é o deterioramento da semente, por FOMOPS ou de aporte longínquo, potássio. Então, o potássio não é que você aumentar a dose de potássio, eu vou controlar o problema. É que na deficiência do potássio, a planta fica mais predisposta à expressão do apodrecimento, né? Das doenças causadas por fungos necrotróficos como um todo, né? E aí envolve diaporte, antracnose, corinéspora. Então tem uma relação. Outra questão que é importante, que a gente vem conversando com o pessoal lá da Embrapa, da parte de fertilidade, né? Qual que é o teor de potássio hoje no solo, né, adequado para níveis de produtividade sem saco nós estamos atingindo? E aí, Cassiano, tem um negócio bem interessante, né? O modelo nosso hoje, soja, milho, safrinha. Soja colhendo 80 sacos, milho, safrinha 160. Cara, qual que é o meu nível de potássio no solo e qual que é a minha taxa de reposição de potássio nesse sistema? A gente viu, eu não sei você, mas a gente viu bastante talhão esse ano, em função do volume de chuva muito alto, com deficiência de potássio no ponteiro. E aí confunde até com apodrecimento de vagem por diaporte, mas que lá é deficiência de potássio, né? Mas essa questão aí, e a gente, o que a gente fez nesse decorrer dessas 4, de 2022, 2023, a gente já confirmou essa questão da relação do diaporte com os apodrecimentos. E daí a gente partiu, né, para melhorar o perfil do solo, né, melhorar esse aporte de potássio, né, população de plantas. Outra questão importante, cara, que a gente vê o seguinte, né, isso aí é um aprendizado. E a gente vai buscar a história no passado para ver a correção de rota e continuar safra a safra mudando, mas sempre para melhor. Como que era feito o manejo de fungicida para ferrugem lá no início, 2003, 2004 no Mato Grosso? A gente coletava, nada contra, mas aquele momento foi isso, né? A gente coletava trifólio, né? As folhas ali, levava para o laboratório, para o escritório, para casa, colocava na geladeira, no dia de manhã ia ver a quantidade de pústula para a gente definir se aplicava ou não o fungicida. E aí nós entendemos que fungicida para nós aqui é preventivo. E aí está uma molécula, cara, que é a carboxamida, que a gente está vendo uma resposta espetacular aplicada no centro, né? Aplicada a partir do V3, V4. E aí tem um questionamento muito grande da classe científica, mas o que a gente vê no campo, né, nos talhões, nas fazendas que a gente acompanha, é que essa aplicação antecipada de carboxamida está tendo um retorno enorme, não só para diaporte, como também para coletótrico, né? Então, uma planta com... Eu falo o seguinte, cara, começou a contar ali, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto nó, eu tenho que ter vagem, né? E a gente vê algumas lavouras, pô, eu tenho até o sétimo nó, fala que é soja caneluda. Não é a soja caneluda, né? Ou a população ficou errada, ou eu perdi pela doença, cara. Agora eu tenho que diagnosticar corretamente, né? Às vezes vem aquele galho lateral ali seco, né, morrendo com a presença de acervo, de piquinídeo. Pô, diaporte. Eu falo o seguinte, o diaporte ele é o autor principal. Depois os fungos oportunistas, coletóide, fusário, vai lá e coloniza aquele tecido. Para mim, e o Misopur está fazendo um trabalho agora para explicar melhor isso aí. Porque é o seguinte, se você pega uma planta toda apodrecida, medula apodrecida, haste já com apodrecimento, vagem, manda para o laboratório, cara... Vai aparecer tudo. E não vai aparecer o diaporte. Então isso aí ele vai estar fazendo um trabalho agora justamente para explicar o porquê que isso ocorre, né? É melhor a gente pegar aquela planta do lado, sem nenhum sintoma, que você consegue isolar o diaporte. Então, assim, respondendo a tua pergunta, hoje, a gente não só está em função, né, priorizando o programa de fungicida, mas um programa de fungicida com carboxamida, lá a partir de V3, V4, né, associado a incremento de potássio, população de planta ajustado. Cara, o espaçamento de 60, Juliano, mas obrigatoriamente eu tenho que ir para o de 60? Nós montamos alguns trabalhos essa safra, justifique? Não. Mas o de 60, olha que interessante, tem um efeito tamponante. O que quer dizer isso? Cara, ele é menos vulnerável aos erros, né? Uma aplicação um pouco mais tardia, a molécula a molécula errada, choveu na terceira aplicação. Então, o espaçamento de 60, ele é bem interessante. O Madaluz fala muito bem isso aí, né? Eu desfavoreço o fungo e favoreço a planta.
né? Então, são estratégias desse sentido, seria isso. E aí entra, querendo ou não, que foi comentado anteriormente, né, da engenharia agronômica, que nem tu fala, quando tu diminui uma planta ou tu aumenta o espaçamento, tem muita gente que aumenta o espaçamento e mantém o número de plantas por linha, mas quando tu faz isso, tu diminui a quantidade de indivíduos por um hectare, né? E quando tu diminui o número de indivíduos por hectare, é menos plantas que têm a possibilidade de fazer fotossíntese e gerar a questão de uma produção, né, de soja, etc. Então, muitas vezes ali também vai ser um limitante de produtividade até um certo momento, porque tem uma quantidade muito pequena de plantas, né? A gente vai pegar lá no Nortão, Matupá, ou até, vamos pegar o Pará, Castelo dos Sonhos, o pessoal tem gente que trabalha com 140 plantas por hectare, 160, né? Claro que é um clima totalmente diferente lá, muito úmido, mas a gente vê bastante isso acontecer. Mas também é um limitante, isso é importante a gente trazer e lembrar as pessoas que está muito ligado não apenas em diminuir, tem todo um critério, umas características, tanto da planta, de tudo mais, para tu conseguir fazer isso, né? E, Cassiano, tem um negócio interessantíssimo, né? Hoje, olha só, mas você está sendo incoerente. Não. A gente conseguiu adaptar, né, produtos que tem eu vou usar a palavra que tem um ajuste na arquitetura da planta. Consequentemente, eu posso colocar mais população por hectare. Porque, cara, o que vai fazer produzir mais é o PMG versus o número de grão por metro quadrado, né? Igual você falou, se eu começo a apertar e reduzir o stand, eu começo a perder número de grão por metro quadrado. Não tem como. Essa conta, ela é meio matemática biológica, tem que tomar cuidado. E não só grão, tu acaba perdendo um pouco do PMG, porque nos ramos laterais geralmente não tem o mesmo peso que as sementes do grão da central, né? Então hoje a gente, assim, cara, nós estamos com um manejo de arquitetura da planta. Eu falo o seguinte, ó, planta até 1 metro, perfeito. 80 centímetros é o meu sonho, né? Acima de 1 metro, eu já fico, então a gente, cara, são muitos anos aí, a gente, né, interações com produtos que, olha só, interação com produtos, manejo nutricional, né, para a planta ter um arranjamento de arquitetura com porte aí de 80 a 1 metro, né, e bem galhado. E a genética hoje, ela oferece isso para nós, né? Isso aí é interessante, na minha opinião é isso. Tem um episódio que, assim, ó, eu queria só comentar, que é mostrar para o produtor o quanto que essa doença, ela afeta a produtividade e hoje, como nós estamos lidando nesses talhões que lá, para mim, o meu pior ano, minha pior safra é a 21, 22. E eu até tive um episódio que marcou para mim, foi quando eu conheci o Navarini, né? O Navarini teve em novembro de 2021, visitando um pivô. Cara, imagina um pivô, né? Pivô, é 90 sacos para cima, né? E aí, na época, era a Nideira 7901, espetacular, estava perfeito, mas já iniciava aqueles sintomas do apodrecimento, aquela confusão de diagnóstico e tal, né, cara? Esse pivô produziu 34 sacos. Esse mesmo pivô, hoje, produziu 90 sacos, nessa última safra. Isso aí que eu assim, ó, a mensagem que eu deixo é o seguinte, né? É na queda que o rio armazena energia. Cara, 21, 22, para muitos produtores, foi o limite, né? Cara, ou nós mudamos a forma de manejar, e aí o produtor, ele é muito técnico, né? E aceita a inovação tecnológica, e o produtor aceitou essa aplicação V3, V4 de fungicida. E o que a gente vê é o seguinte, Cassiano, aonde o pessoal manda para mim algum vídeo, algum problema, eu falo, cara, quando você foi feita a primeira aplicação do fungicida? No pré-fechamento. Qual molécula? Não, um triazol. Cara, isso aí para mim marca muito, né? Porque assim, aquele produtor que tá fazendo V3, V4, iniciando com a carboxamida correta, cara, tá tendo bons resultados, né? E os últimos 3 anos tá mostrando isso. Então, é uma doença séria? É. É uma doença que tem manejo hoje? Tem. A melhor manejo é via cultivar, via genética? É. Porém, hoje, a gente tem que associar programas de fungicidas a estratégias culturais e a gente está tendo bons resultados. Para mim, hoje, é simples o negócio, né? Não vejo outra forma. Da mesma forma, a gente tem a questão da convivência com a mancha alfa, que é uma doença séria para nós. Ferrugem, cara, não é um problema sério para nós, né? O modelo nosso, né? O sistema produtivo nosso hoje, a ferrugem não é um problema
sério para nós. Cercospora é um problema, né? E aí, uma coisa interessante, a gente acertar... Eu falo assim, ó, cada patógeno tem uma molécula de fungicida com a eficácia superior. Por exemplo, mancha-alvo, corinéspora, é proteoconazol, né? Agora, eu vou aplicar o proteoconazol depois que eu vejo o primeiro sintoma de mancha-alvo na folha do bacheiro, aí eu vou perder eficácia, né? Eu vou perder eficácia. Então, isso é importante, né? E aí é um negócio bem interessante, a gente tem que ter essa leitura do ambiente. Esse ano, a gente teve problema com mosca branca? Pouca Não, coisa. não. Cara, para mim a relação é direta. Nós não tivemos problema com mosca branca porque Natal, Ano Novo e as 2 semanas de janeiro, chuvoso. Chuvoso, né? Não teve estresse, não teve período seco. Em contrapartida, mancha-alvo foi um problema muito sério dessa safra, né? Onde 2 aplicações de próteo, às vezes, ficou até um pouco a desejar, né? A terceira aplicação, ali a quarta, né? Na sequência, a relação de próteo. Só que aí eu lembro o seguinte, se é um ano seco, essa quarta, ela é necessária ou não específica para mancha-alvo? E aí, se entrar com próteo nessa quarta, no ano seco, vai dar fito. Então, o produtor, o técnico, gente, eu falo assim, ó, faz a leitura do ambiente. É importante isso aí. Acho que esse é o ponto mais importante, né? Que nem tu comentou, tá muito ligado, pegando só o exemplo do potássio, no caso, que é uma das principais coisas que pode auxiliar na questão desse sistema, entra muito não só na questão da adubação, mas muitas vezes de como a planta vai pegar esse potássio, né? Daí a gente entra na parte de estruturação de raiz, na questão de estrutura de solo, se ela está adequada, que muitas vezes, que nem tu comentou no pivô ali, deveria produzir 90 sacos. Não estou dizendo que é desse pivô, tá? Mas só usando exemplo. E muitas vezes a gente vê que o pivô está produzindo 170 porque tá uma laje lá para a planta se desenvolver e consegue porque tem água ainda caindo todo dia quase. Mas entra a parte de nematóide também, que na minha visão acaba prejudicando muito algumas plantas e auxiliando que ocorra o problema e não atinge a maiores status produtivos, porque ele realmente acaba com o sistema radicular quando está em muito alta população. Então não é uma coisa, acho que essa é a parte mais legal da gente trazer, e isso é em tudo, né, dentro do agro, eu acho, né, uma coisa e um manejo que tu vai fazer e vai resolver o problema. E isso que a gente vê no campo também, muitas vezes o cara pega a mesma coisa e coloca na sua realidade, porém a sua realidade do problema não era tanto o inóculo de doença, outra questão, estava mais ligado a solo, por isso não produziu. Então é interessante que tu traz isso, e por isso eu tô acompanhando e gostando muito, até convidar todo mundo a te seguir na rede social, deixar tu falar o arroba aí. @JMD Agro Consultoria. Eu vou colocar aqui também no vídeo, né? Esse trabalho que tu traz, ligando muito o desenvolvimento das plantas, o ambiente, como tu tenta entender esse todo para conseguir passar realmente uma recomendação. Infelizmente, cada vez mais parece que está diminuindo isso, e os agrônomos novos que estão entrando, principalmente, nem tentam muitas vezes entender toda essa complexidade, porque não é fácil, né? Cara, tu tem que estudar para bastante, para não falar outra coisa, mas tem que estudar muito para entender e começar a entender essa interação e ver que não é só uma coisa, tá ligado a diversos fatores que vão acabar dando certo ou não dentro do produtor. E que a gente falou, infelizmente o produtor não tem muito mais essa paciência quando tinha antigamente, né? Uma coisa que eu falo assim, a planta ela conversa contigo toda semana. Se você não conseguiu entender sua mensagem, você não vai entender ou diagnosticar corretamente um sintoma vai aparecer 30 dias depois daquela visita, né? Para mim, essa questão de estar acompanhando, né, semanalmente, quinzenalmente, é de fundamental importância para a gente entender o comportamento. E eu falo muito o seguinte, né? É muito importante a gente, após a colheita, responder os porquês, né? E eu sempre elejo aí 4 gargalos, né? Positivo ou negativo, né? Então, colheu 90 sacos? Por que colheu 90 sacos? Colheu 70? Por que colheu 70? Mas a resposta é em função das observações do plantio, a emergência, ao R5, a colheita, né? É muito importante. Tem uma questão, Cassiano, que para mim, a gente tem uma fazenda aqui, que é a Santa Ernestina, que para mim é um modelo
de entendimento, de aprendizado, né, e de forma de lidar com a propriedade, porque ela hoje está com 7 estações meteorológicas. Nós estamos mapeando quase que toda a fazenda, né, e digital. E a gente vê, cara, existe uma discrepância, uma desuniformidade enorme de chuva semanal. E assim, olha que interessante, me marcou muito, foi que alguns talhões lá em V4, quando a soja estava em V4, porque a janela de plantio nossa hoje, ela mudou, né? Ela não é mais 30 dias, né? Uma fazenda de 3 mil hectares, em 15 dias planta. E tá preparada para colher. Nosso tempo plantar teste é uma beleza convencer o produtor a botar no meio um teste para fazer. Não, sim, com certeza. O estresse de vocês hoje para fazer os trabalhos de lado a lado é extremo, né? Mas o que a gente vê é o seguinte, cara, diferença de até 100 milímetros, né, no estágio V4. E aí, olha que interessante, pô, se aquele talhão lá no V4 choveu 10 milímetros e o outro choveu 100, aí você vai lá depois observar, cara, aquela planta daquele talhão com 100 milímetros, ela tá toda respingada de terra, de solo. Cara, os necrotróficos tá tudo ali. Aí você, tem que entender isso também. Aí eu comecei a amarrar essas informações. Cara, o campo, a lavoura te mostra tudo, toda semana. Basta você pontuar, anotar, registrar, e você vai entender o que está acontecendo lá na frente, né? Eu falo assim, igual você falou, cara, é a calagem? Cara, não é a calagem. É a compacta... Cara, é um complexo, né, de estratégias, de fatores envolvidos para atingir os 100 sacos, os 80 sacos. Mas tem um negócio que para mim é interessante. A genética, a semente são preponderantes para que isso ocorra, para que atinja essa produtividade, né? Cara, a genética é impressionante. Nós não estaríamos hoje, não vou falar a variedade, mas nessa última safra, 30% uma variedade ocupou o mercado do Mato Grosso, né? Ela ocupou porque ela é resistente a nematóide cisto? Não. Ela ocupou porque ela é altamente produtiva, né? Então, isso aí, eu falo, mas tem que tomar cuidado. Cara, tem. Mas eu não vou perder a oportunidade de plantar essa variedade e usufruir do potencial que ela me oferece. É aquela coisa, enquanto o custo-benefício ainda está valendo a pena, está sendo plantado e tu vai ter resultado, né? E é isso que a gente tem que fazer como engenheiros agrônomos. Entender o melhor custo-benefício, claro que sempre no tripé social, ambiental, econômico, né, que sempre é comentado, que o Dirceu falava muito também sobre isso, para a gente realmente conseguir trazer a rentabilidade para o produtor, o desenvolvimento do agronegócio como um todo, colocar renda no produtor, que isso é muito importante, né? O produtor tem que ter renda para conseguir desenvolver e aderir a novas tecnologias para gerar todo o mercado, que uma coisa a gente tem que lembrar, a única forma da pesquisa desenvolver é entrando recursos para ela estar desenvolvendo, né? Entra toda a parte de biotecnologia, todas essas outras coisas, genética, que está se desenvolvendo cada vez mais rápido, e os avanços científicos, como os CRISPR e tudo mais, estão trazendo uma agilidade maior nisso aí, também resolução de problemas, como tu comenta, né? A genética, querendo ou não, ela vai ser uma grande aliada em resolver problemas e diminuir até possível dano ambiental, alguma questão assim, mas diminuição de uso de insumos. Porém, a gente sempre vai precisar do engenheiro agrônomo que vai observar esse todo, que nem tu comentou, Juliano. Ali naquele local específico está caindo um pouco mais, está caindo mais chuva, esse solo fica descoberto. No Mato Grosso a gente sabe que é muito difícil tu fazer a questão de uma cobertura para que não caia, vamos dizer, essa chuva diretamente no solo. Então, tu vai ter uma quantidade maior de patógenos dentro do sistema que é utilizado hoje em dia. Então, entra essa parte, como é que eu vou fazer o manejo para eu ser mais assertivo. E eu vejo que cada vez mais a gente tem que ir para esse lado, as tecnologias vão nos auxiliar, porém, sem a pesquisa, a questão de botar a bota e ir para o campo, né, que é extremamente importante, e infelizmente alguns não estão fazendo mais, vai nos auxiliar realmente a resolver o problema e trazer mais rentabilidade para o produtor. E gostaria, Juliano, até para a gente ir para os finalmente, 2 questões. Uma, primeiro, agradecer que tu ter aceito participar, já fica o convite para a gente gravar outros episódios. Acho que foi muito legal o papo como um todo, tanto a meia hora antes ou mais, que a gente já estava proseando, né? Mas como agora também. A hora que eu ir para Sorriso, dar uma passada aí, talvez tomamos uma junto.
Mas queria que tu indicou um livro aí durante o episódio. Gostaria que tu indicasse 3 livros, talvez, que tu tenha aí, que é muito importante, o pessoal esquece que tem que estar se reciclando e lendo, né? Então acho que é interessante trazer esses 3 livros aí. E viu, isso aqui não foi proposital, não, tá? Isso aqui tá no meu lado sempre, porque esse tema de doença hoje ele passa a ter uma prioridade muito grande, né? Mas tem esse da Embrapa aqui, soja, doenças radiculares e de hastes. Consegui? Esse mesmo, parabéns, top. Né? Tem este do meu amigo Erley. Erley de Melo Reis. É um livro, esse tem que ter de cabeceira, né? É um livro muito interessante e bem fácil de entender a linguagem. Né? E aí a Cultura da Soja nos Cerrados é um livro antigo. Esse eu tenho que comprar. É um livro antigo, mas desde a parte de genética, adubação, nutrição, doenças, semente, qualidade, cara, é um livro, até que de repente tem uma atualização dele, mas excepcional, né? Isso aqui também tá junto com a gente. E em um que tem nos ajudado demais também a entender essa parte da nutrição, né, em função das doenças de planta, né? É uma publicação recente, mas é bem interessante, e aqui fala muito a questão do potássio, a questão do diaporte aparece nesse livro também, né? Bem interessante, a publicação foi traduzida pelo professor Fabrício, né, lá de Viçosa, bem interessante também. As 4 publicações aqui, meio de cabeceira aí que a gente sempre tá lendo e observando. Até vou pegar e reler principalmente esse de doenças radiculares e haste, que era um realmente que eu li, mas faz muito tempo que eu não pego ele para dar uma olhada e tá muito ligado, acho, com o desenvolvimento. Tem uma parte de aporte aí bem interessante e eu falo assim, tem um negócio bem interessante, o seu Francisco Terezawa, se eu não me engano, foi em 98, eu fiz um estágio na FT, e ele falava o seguinte, né, doenças que você não visualiza o sintoma, é só tirando e cortando a planta para você enxergar, né? E aí tá a questão de fusário, que é um outro problema sério para nós, que a gente vê lá no final, mas o sintoma começa a apresentar ali em R6, né? Já começa a ver uma lesão marronzada na raiz ali, quando corta ela ao meio, né? E a questão das necroses na haste, né? Que eu falo assim, pô, a haste é a parte mais importante da planta, é onde tá trocando o fotossimilado, então não pode ter lesão nenhuma. Então essa questão é muito importante. E aí, finalizando, Cassiano, assim, eu não podia deixar de lembrar e de comentar a importância que teve e que tem, né, as estações de pesquisa hoje distribuídas pela BR-163. Eu não vou citar nome de nenhuma, porque se eu não me engano, são 6 hoje, de fundamental importância, né, 7 aí, que, cara, dedicaram, né, trabalhos avaliando as moléculas de fungicida que apresentavam ação de controle, de eficácia aí para essa questão da complexidade aí do complexo de aporte na nossa região, né? Então, isso foi de fundamental importância. Eu acho que a gente hoje é a 6ª safra com o problema, mas em 4 safras a gente conseguiu aí ter recomendações aí de produtos com boas performances, né? Para controle. E é interessante o seguinte, né? Eu já tomei em Santa Catarina, é a 2ª vez que eu vou lá, e assim, eu vejo a preocupação que a pesquisa lá e os técnicos têm com relação ao mofo branco, e você vê o seguinte, né? São moléculas específicas que têm eficácia para mofo branco. E da mesma forma, para o diaporte também, são moléculas específicas, né? Que têm ação. E cada patógeno, mais uma vez, né, reforçando isso, tem a molécula que vai ter uma performance melhor, né, mais eficaz para controle. Lembrando que fungicida preventivo, né? Depois que eu vejo o sintoma, aí a ação do fungicida já vai ficar a desejar, não vai ter uma performance do controle eficiente para essa doença. E parabenizar você aí por esse trabalho, por esse podcast, né? Essa questão é muito importante, né? A gente hoje, nós estamos fazendo parte aí de um time do Navarini, que a visão nossa aí é
conhecimento técnico e sempre respaldado por artigo técnico, né, que nos dê segurança. Hoje a gente está passando aí para o produtor, né? Nada da nossa cabeça, sempre tendo um respaldo técnico para divulgar essa estratégia, né, essa recomendação, que eu acho que é o mais importante hoje. E aí, eu falo assim, ó, qual que é a experimentação do consultor? São os talhões, né? São os talhões, né? Os resultados dos talhões, né? Aí você tá observando se você tá caminhando certo ou não. E eu, graças, cara, a Deus, né, a minha família, aos clientes que a gente atende, cara, nós temos fazenda hoje de 6 mil hectares com média 80 sacos por hectare. Eu não esperava isso, né? Então a gente está construindo, e aí o produtor falou assim, Juliano, mas e aí agora, para a próxima safra? Vamos para quanto? Eu falei, não, vamos 80, tá bom, né, cara? Tá louco? Calma. Vamos manter a rentabilidade, tá top. Não, e para quem não é do Mato Grosso, não conhece aqui, não sabe a dificuldade que é fazer isso, a questão da interação que a gente tem de ambiente, a diferença de solos muito grande dentro de uma mesma área, né? É muito difícil realmente a gente conseguir fazer uma média geral acima de 80 sacos. É realmente um desafio. Tem muita área que produz 90, 100, produz 80, 85, porém média de 6 mil hectares atingir acima de 80 sacos, meu amigo. Isso não é brincadeira, não. E até para quem quer conhecer um pouco mais sobre o trabalho que o Juliano está desenvolvendo dentro das redes sociais, eu acho que é interessante o formato que ele faz, né? Que nem tu comentou, sempre trazendo uma base teórica junto, que é uma coisa que falta hoje muito. Eu vejo de algumas pessoas realmente trazer um referencial técnico de onde é que está tirando isso, de experimentos que já foram comprovados e podem ser repetidos, né? E testar eles nesses talhãozinhos de 200 hectares, 300 hectares, né? Que ali a gente consegue ver muita coisa. Mas segue o Juliano lá no JMD Agro Consultoria no Instagram. Não sei se tem em algum outro lugar também, Juliano. Eu tô focando mais no Instagram, o LinkedIn também, né? O LinkedIn tá JMD Agro Consultoria também, mas a gente acaba focando no Instagram. E assim, não é fácil, porque toda postagem eu vou, puta, essa aqui eu tenho que ler e fazer uma explicação. Dá trabalho, né, filho? Não é fácil, não. Não é fácil, não. O Navarini, ele tem um dom. Eu falo, Navarini, você tem um dom. Eu não tenho que estudar, tenho que fazer uma leitura antes de fazer o vídeo. Mas a gente tenta, o objetivo nosso é sempre passar um vídeo de cunho técnico, né? Que seja uma informação importante e relevante para aquele momento que está passando a lavoura, ou soja, ou milho, né? Até quem indicou o teu conteúdo e me enviou uma vez foi o professor Rogério Coimbra, acho que até te comentei, né, tal, os bonés do Mundo Agro aqui, do podcast dele também. E, cara, muito bom os conteúdos, muito enxutos para a quantidade de informação técnica que tem, né? E também dá para ver que é tudo realmente de quem está na lavoura e está desenvolvendo. Então, tu que quer entender um pouco mais sobre todas essas questões do agro, segue o Juliano aí nas redes sociais. Também acompanha o AgroDepender, né, que a gente traz aí os maiores especialistas do agro para você se informar, se atualizar tecnicamente e profissionalmente aqui, bem numa conversa descontraída, como a gente fez hoje, com várias dicas e também um grande embasamento técnico sempre dos convidados. Gostaria de convidar você também a compartilhar esse episódio com um amigo seu que está querendo entender mais sobre esses assuntos e se desenvolver mais profissionalmente, caso seja um agrônomo, um técnico, ou também produtores, para entender como todo esse desenvolvimento acaba acontecendo e conseguir aplicar na sua lavoura para ter mais rentabilidade. Esse é um dos principais objetivos aí que a gente tem, que é unir a prática, a pesquisa, a teoria em um só lugar e possibilitar que tu tenha acesso a isso de uma forma mais fácil, mais descontraída e cheia de informação. Então, por hoje era isso e até a próxima, pessoal! Um abraço!